Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje nós vamos discutir a situação carcerária em tempos de pandemia e o meu convidado hoje é o advogado, o doutor Paulo Oliveira, que é membro da OAB Vila Prudente, especialista em direito penal e também professor de direitos humanos. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Alesp Conecta. É uma honra recebê-lo aqui. Boa pergunta. Guga, o Estado ele é responsável pela incolumidade física do custodiado, como eu já disse. Então, desse modo, ele deve providenciar todos os equipamentos e produtos para resguardar a saúde do preso. Só que a gente sabe que não está sendo dessa forma, né? Eles estão fornecendo a máscara para o preso, né, para os detentos, porém faltam os produtos de higiene básico. Quem tem que levar é o familiar. E o álcool em gel, tão importante agora na pandemia, né, ele não pode entrar dentro das celas, né? O álcool em gel, para nós advogados, para funcionários, nas partes administrativas do presídio, ele tem disponível, né, principalmente no parlatório, quando nós advogados vamos falar com os clientes, tem o álcool em gel na entrada do parlatório, tem álcool em gel na recepção da unidade da penitenciária ou do centro de detenção provisória, porém, dentro das celas não tem como entrar o álcool em gel, por ser também um produto altamente volátil, né? Os presos podem lá atear fogo na cela, né? E outra, eles podem consumir esse álcool também, o que gera um dano enorme para a saúde dos presos, né? Então, assim, produto de higiene também, sabonete, que é muito importante, lavar as mãos. Apesar dos presos tomarem mais de 3 banhos ao dia, quem tem que fornecer sabonete, produtos de higiene pessoais, são os familiares dos presos, né? A própria família que encaminha para os presos dentro dos presídios. É muito importante a gente esclarecer isso. Agora, de acordo com o CNJ, temos números aí de 41.971 presos foram infectados pela Covid-19 em todo o Brasil. E eu gostaria de saber como é que né, como esse preso ele é acolhido, ele é assistido nesse momento. Ele fica em isolamento, quando se pensa em hospital, como é esse tratamento? Esse procedimento também, né? Sim, sim. O preso, assim que ele adentra o sistema carcerário, no momento que ele é preso, ele vai para, nós chamamos de inclusão. Ele fica um tempo, ele fica separado dos demais presos que já estão lá há algum tempo, né? Ele fica numa inclusão, é como se fosse uma adaptação. Também, essa inclusão ela está servindo como quarentena, né? Os presos estão passando aquele período para detectar se tem alguma infecção ou não, também nesse período de inclusão. O problema maior é que, assim, a hora que o preso chega na inclusão, ele pode não estar contaminado. Porém, vai chegando outros presos em seguida e vão para a inclusão também. Então, assim, a cela não tem como ficar individualizada. Aqui no Brasil, a cela individualizada é só para presos que têm a sua prisão temporária decretada. Aí ele fica isolado totalmente de outros demais presos, até porque é uma prisão investigativa, é uma prisão para se terminar alguma investigação, alguma coisa desse tipo. Agora, quem já está cumprindo prisão provisória ou a prisão definitiva, ele vai para o CDP ou para o presídio, ele fica nesse isolamento, né? Se ele não tiver nenhum sintoma da Covid e passado o tempo de inclusão, o tempo de adaptação desse preso, eles vão para as celas comuns, né? Geralmente nessas celas de inclusão ficam 20 a 30 presos, né? E nas celas comuns a gente sabe que o número desses presos aglomerados são muito maiores. Agora, quais os direitos, né, que os familiares desses presos têm em tempos de pandemia? A gente sabe que muitos, por muito tempo, foi limitada a visita, depois teve a visita via videoconferência, né? Alguns presos sofrem de outras doenças. Como é que funciona todo esse processo, doutor Paulo? Certo. Não é só um direito da família, também é um direito do preso receber as visitas periódicas, assim como dos familiares, né? Visitar os presos, ter acesso ao preso,
se comunicar, né, manter a comunicabilidade com os detentos, né, com o detento com os seus familiares. O preso que cumpre a pena, por exemplo, em regime semiaberto, ele já tem o direito a saídas temporárias, né? E o preso que ainda não tem esse direito, ou que está em prisão provisória, ou que já está cumprindo o regime fechado, que ainda não tem direito a nenhum benefício desse, a família tem direito de possuir informações dele, né? E também manter a comunicabilidade. Com o agravamento da pandemia e com a fase vermelha e a fase roxa, né, nos horários decretados pelo governo, essas visitas estão suspensas temporariamente, até que se normalize, até que seja passado para uma fase menos gravosa, né? Então, o que hoje consegue, como as famílias estão se comunicando? Pelas cartas, né, como sempre, o mais comum, como sempre foi. Por e-mail, hoje é possível entrar no site do próprio CDP, lá tem um e-mail que as pessoas conseguem enviar, lógico. Eles vão ler esse e-mail, demora, não vai ser recebido automaticamente pelo preso, né? Mas ele é bem mais rápido do que a correspondência. Correspondência hoje que pode demorar um pouco mais de 15 dias, o e-mail aí demora de 2 a 3 dias para poder o preso ter acesso a esse e-mail e ler as mensagens dos familiares. Outra coisa, com essa temporária, né, essa suspensão temporária das visitas, é possível sim agendar a visita virtual, né, a teleconferência. Porém, assim, os presídios eles não estão equipados com vários equipamentos e a gente sabe que tem a prioridade são as audiências também estão sendo virtuais. Então, recomendo que a família entre no site, se informe e agende. Pode ser que pegue uma fila para agendar, porque, como eu disse, não tem equipamento suficiente, a demanda também é grande, porém é possível. Nessa pandemia, agora no fechamento, nessa suspensão de visitas, é possível agendar a videoconferência. Mas o mais indicado mesmo continua sendo a correspondência e o e-mail, tá? Eu acho que a forma mais rápida hoje é o e-mail para as Agora, doutor, dentro desse assunto, até, por exemplo, visita íntima deve ter sido suspensa, por exemplo. Foi suspensa. Visita íntima, não tem visita presencial, então a íntima também está suspensa, tá? E aí, só a virtual, e-mail e carta, por enquanto. Até a gente progredir de novo de fase, né? Sair da fase vermelha, aí a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, que decide, aí se retoma as visitas gradualmente e tudo mais. A vida lá da presidiária, ela acompanha um pouco aqui fora, né? A contaminação lá também ainda é grande, então aqui tem as restrições aqui, é decretadas as restrições também nas visitas lá. Mas, doutor, é interessante, né? Teoricamente, os presos, eles estão em isolamento. Como é que a Covid chega nos presídios na maioria das vezes? O senhor tem esse dado? Tem um estudo em relação a isso? Olha, o jeito que ela adentra os presídios é pelos próprios presos, né? Por dia são detidas inúmeras pessoas, né? E também os funcionários. Não tem como falar o advogado, porque o advogado não tem contato físico, principalmente que ele são isolados quando é o contato com o preso, ou é por um vidro, apenas com furinhos, ou é por meio de interfone. Então, são pelos próprios presos, né? E pelos funcionários também. O DEPEN, ele colocou alguns dados no site, né? E até hoje, né, atualizado dia 9, hoje é dia 17, na última atualização do dia 9, já foram detectados 64.189 casos, né, entre pessoas privadas de liberdade e os funcionários públicos também, tá? É o número geral de todos envolvidos diretamente, ou o preso ou o funcionário. E já tiveram 308 óbitos, também entre servidores e as pessoas privadas de liberdade. Então, assim, teve um aumento de 190% de 6 meses para cá. E esse dado foi divulgado essa semana pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Está no site do Superior Tribunal de Justiça o aumento de casos entre servidores
e entre pessoas privadas de liberdade de 190%. E também, um último dado aqui que chama atenção, é que desses quase 750, um pouco mais de 740 mil presos, desses, 260 mil fizeram os testes. Então, assim, não corresponde a 50% da população carcerária. Só vai fazer o teste se realmente apresentar algum sintoma. Fora isso, eles não estão testando. Não tem muito teste para as pessoas aqui fora, lá dentro dos presídios está da mesma forma, não estão realizando teste com eles também. Agora, é interessante, né, esse assunto que o senhor abordou, que a gente pode pensar o seguinte, né? No sistema carcerário, a estrutura e espaço é muito escasso, né? Então, com certeza, a gente tem aglomeração nas celas, isso é normal, já é um problema, chama-se superlotação, mas eu mudei para a questão da aglomeração, né? E se o presidiário, né, se ele é assintomático, ele pode contaminar uma cela inteira, né? Quer dizer, há algum cuidado em relação a isso, doutor? Não, e isso é uma agravante perigosa, porque sabemos que a maioria das pessoas são assintomáticas mesmo. E apesar dele ficar esse período na inclusão, que já está servindo também como uma espécie de quarentena para poder levar o preso para o setor onde ficam os demais, não tem teste. Então, assim, as celas, é impossível o isolamento, né? Uma cela de 6x6 tem 40, 50, 60 pessoas lá dentro. Alguns dormindo em pé, outros deitados, revezando. Não tem o álcool em gel. Sabonete só, sabonete, só se a família enviar. E a máscara que eles utilizam por semanas a mesma, né? Tem presos que chegaram a me relatar que recebeu, que já está desde dezembro, que recebeu uma máscara em dezembro e uma outra agora. Então, assim, eles usam durante vários dias, lava durante um tempo, volta a usar. Então, assim, é uma situação bem complicada, né? É impossível dizer que eles estão adotando medidas sanitárias para prevenir. Não tem. Essas medidas sanitárias não estão sendo adotadas. Tem-se aí um temor em deixar o detento, quando chega, numa fase de isolamento, para depois ir com os demais, porém, isso não quer dizer que ele não possa pegar, no último dia que ele estiver na fase de isolamento, chegar um preso novo também para inclusão, e ele é contaminado e contamina os demais. Por isso, esse aumento progressivo da contaminação nos presídios, vem aumentando muito, bastante. Agora, doutor, é interessante a gente abordar também, existem presídios masculinos, femininos e presídios que guardam menores, né? Centros de ressocialização, etc. e tal. Você tem ideia em quais dessas instituições a contaminação tem sido maior? Qual que é o maior risco? E aí eu já entro em outro assunto, por exemplo, alguns presidiários, né, detentos que estão no regime semiaberto, eles voltam e podem trazer a doença para a instituição. Como está sendo tratado tudo isso? É importante a gente explicar para o nosso telespectador. Sim, sim. É bom lembrar que, bem colocado, inclusive, a pergunta da Fundação Casa, né, que acolhe os menores. Os menores infratores eles cumprem pena, né? Na verdade, é uma medida socioeducativa, né? Não chamamos de pena, porém eles cumprem na Fundação Casa. A Fundação Casa, eu estive há pouco tempo, eu não, para te falar a verdade, peguei dados concretos da Fundação Casa, peguei mais relacionado a presídios mesmo, mas a Fundação Casa eu estive há pouco tempo, atendendo o menor, e lá a situação é diferente. Lá realmente eles têm um equipamento de segurança, de prevenção maior, um cuidado maior, né? Com os menores, eles tomam o cuidado um pouquinho maior, tá? Não que seja o perfeito ou adequado, porém, é um cuidado maior. Quanto aos presídios feminino e masculino, não tem diferença, tá? O padrão
padrão que eles adotam é o mesmo, tá? Tanto no feminino quanto no masculino, não tem o álcool em gel nem para um nem para outro, a máscara também eles dão uma máscara, a família também pode enviar as máscaras, né? Tem que sempre entrar no site e verificar que tipo de máscara, se é qualquer máscara, não pode a família enviar qualquer tipo de máscara, às vezes não entra lá também. E relacionado à última pergunta, gostaria que você repetisse a última questão? Os presidiários, né, os detentos que estão em regime semiaberto, que saem por algum motivo da penitenciária, da instituição, e voltam, se de repente há algum cuidado para que não leve, né, para os presos que não têm esse benefício. Não tem. O preso que ele é beneficiado pela saída temporária, após cumprir e ter que retornar ao presídio, ele volta para a cela normal. Não tem como ele ir para a inclusão, né? Não tem preparação. A unidade prisional não tem estrutura para que ele volte para um isolamento, fique isolado lá pelo menos os 14 dias, depois volte para a sua cela onde ele já cumpriu a sua pena. Na verdade, ele volta direto para a cela. E aí é importante o próprio detento, né, quando sair, ele se prevenir aqui fora para não contrair, para não contaminar os demais. Mas não tem nenhuma medida específica, especial para esse preso que sai e retorna após o seu benefício, né, após gozar do seu benefício. Agora, doutor, quais são os direitos do preso que tem Covid, né? Quais são os direitos que eles têm aí perante ao tratamento? Como que funciona tudo isso numa instituição penal? Vamos lá. Lá no começo, como eu disse, o Estado é responsável pela incolumidade física, né, pela saúde do preso. Então, caso ele venha a contrair o novo coronavírus, o Estado deve, lógico, levá-lo imediatamente para um centro de tratamento, se necessário uma UTI, se precisar de uma intubação. O Estado tem que promover o mais rápido possível esse tratamento para o preso, tá? Não pode deixar ele em fila, tem que ter uma preparação para os presos, né? Se na unidade prisional não tiver a estrutura necessária, tem que ser transferido para um local, um hospital, onde possa ser tratado imediatamente. E caso esse preso venha a falecer por conta do Covid, a responsabilidade também é toda do Estado. Se ele contraiu lá dentro da unidade prisional e faleceu por conta do coronavírus, então o Estado tem que arcar com as custas do funeral, tá? E a família também, isso não impede que a família, caso ela acredite que tenha havido um prejuízo a ela, né? Ela pode intentar uma ação civil contra o Estado, pleitear uma indenização, visto que o Estado ele responde objetivamente, independente de culpa, né? Independente se ele foi negligente, imprudente, imperito, né? Basta haver uma conduta e um nexo de causalidade e um dano, né? Havendo esses três elementos, o Estado deve indenizar os familiares. Agora, doutor, outro assunto aí que é bastante discutido, quando o preso morre de Covid, quais os direitos que o familiar tem? A gente sabe que por lei, né, sanitária, já é difícil você se despedir de qualquer morto da Covid. E quando é um preso? Na verdade, nesses casos, vai seguir a determinação como qualquer outro cidadão está seguindo. Vai reduzido, funeral em tempo curtíssimo, né? Máximo 10 pessoas, só os familiares mais próximos também, e da mesma forma, não tem nada especial ou algo diferente. A única diferença é que tudo isso vai ser custeado pelo próprio Estado, né? A família não tem que custear um funeral de um presidiário que venha a falecer cumprindo a sua pena, né? Agora, mas a família ela tem o direito, mesmo que distante, com o caixão fechado, se despedir do seu ente querido, é isso? Tem. Isso é um direito da família, né? Isso não pode ser furtado de nenhuma família. O direito de você se despedir do seu ente, o Estado de forma alguma ele pode retirar
uma pessoa que veio a falecer do hospital e já enterrar para depois avisar a família, isso não pode, tá? O Estado tem que avisar os familiares, tem que arcar com as custas, marcar o funeral, os familiares mais próximos comparecem, né? Aquele horário reduzido, e aí é feito o enterro, mas não pode o Estado impedir que os familiares acompanhem pelo menos o funeral, o básico, né, que agora estamos tendo. Agora, doutor, uma questão também que é bastante polêmica, é a questão dos presos que estão no grupo de risco para a Covid-19. Muitos deles conseguiram na justiça aí benefício de ir para outro regime, prisão domiciliar, etc. Como é que funciona isso? O senhor, como advogado especialista em direito penal, o senhor acho que pode nos explicar isso muito bem, né? Sim, sim. No início da pandemia, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele editou a recomendação número 62. Ao longo do tempo, ela sofreu algumas mudanças e ela ainda está válida, ela periodicamente ela vem sendo revalidada, né? Então, ela ainda está em vigor. Essa recomendação, ela instrui, né? Ela recomenda mesmo os tribunais e magistrados para a adoção de medidas que prevêem a propagação da infecção do Covid. Então, em todo o âmbito do sistema prisional. Então, assim, ela não exige nenhuma existência de comorbidade, por exemplo. Ela basta que o indivíduo esteja em um ambiente insalubre e lotado, que é o caso de todos os presídios, né? Porém, tem algumas regrinhas. A prisão, ela tem que ser cautelar, né? Então, uma prisão provisória, ela pode ser relaxada desde que o crime, em tese, ele não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça. Então, todo preso que é apresentado lá numa audiência de custódia, que não tenha praticado um crime com violência ou grave ameaça, a recomendação é que os magistrados relaxem aquela prisão, que adote qualquer outra medida diferente da prisão, né? Qualquer medida cautelar que não seja a reclusão. O que acontece? Nós sabemos do crime de tráfico, que é um crime hediondo, é um crime que não tem violência ou grave ameaça. Porém, os magistrados, pela gravidade do delito, eles não estão soltando, né? Está ficando preso a maioria das pessoas que cometem o crime de tráfico. Então, assim, vai muito de magistrado para magistrado, né? Os juízes aí que estão decidindo, e caso algum familiar, os advogados acreditem que seu cliente ou aquele preso sofreu algum constrangimento ilegal que foi contra a recomendação 62 do CNJ, aí tem que impetrar um habeas corpus para tentar a liberdade e fazer cumprir essa recomendação. Como o nome diz, infelizmente é uma recomendação. Os magistrados, eles aquele tal negócio, devem seguir, porém nem todos seguem, né? Cada um tem a sua própria motivação, né? Cada um tem a sua própria decisão, então fica a critério de cada magistrado adotar medidas diversas da prisão ou converter uma prisão em flagrante, por exemplo, em uma prisão preventiva. Outra coisa que é muito importante a gente abordar é esse preso. Quando ele tem esse direito, tem que apresentar, através de atestado médico, é pedido uma perícia para comprovar, por exemplo, se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele tem alguma comorbidade aí relativa ao pulmão, coisas que são riscos para a Covid-19. Como é que é o procedimento? E aí eu lhe pergunto, geralmente os processos judiciais no Brasil são bastante morosos, né? Isso não pode colocar a pessoa em risco? A partir do momento que a pessoa é detida, principalmente em flagrante delito, é feita com ela uma prévia entrevista. Ela vai preencher um formulário um formulário de saúde mesmo, preencher se ela tem a diabetes, como você disse, se ela tem alguma comorbidade, né? Se ela sofre de pressão alta, e aí eles vão avaliar se essa pessoa é ou não do grupo de risco. Ela sendo do grupo de risco, ela vai passar por exames, né? Aí o juiz vai pedir
para que se analise melhor a necessidade da prisão, ele vai pedir alguns exames complementares. Se a pessoa tomar remédio, que a família apresente aí receitas médicas ou exames médicos, e aí sim o juiz pode decretar uma prisão domiciliar, no lugar da prisão preventiva. Se o preso não souber, ele tem diabetes, pressão alta, mas não sabe, lá na hora de preencher sua ficha médica, ele põe que não tem essas doenças. Porém, ele vem apresentar algum quadro, aí sim, cabe ao defensor dele pedir exames complementares e pleitear isso a sua prisão domiciliar, né, para cumprir a prisão domiciliar ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão. Agora, em épocas de pandemia, a gente sabe que a gente vive até um colapso, por exemplo, nas UTIs de todo o estado de São Paulo, né? Como é que funciona? O preso fica doente? Como é que é o tratamento? Na verdade, a instituição ela pede um leito de UTI em hospital público, a instituição geralmente tem ambulatórios e tenta tratar o preso dentro do presídio. Como é que funciona? É importante a gente levar isso para o nosso telespectador que às vezes não conhece do assunto. Sim, sim. As unidades prisionais, elas possuem ambulatório, né? Possuem um médico de plantão, possuem enfermeiros, e caso o problema não possa ser atendido no ambulatório da unidade, aí sim ela vai ser transferida. Tem uma ambulância da Secretaria de Administração Penitenciária, ela vai ser transferida para um leito de hospital, para um leito de UTI, dependendo da gravidade do caso de cada preso, e ela deve ser atendida no hospital, inclusive. Ela não pode ficar em ambulatório se tiver necessidade de ser transferida urgente para uma unidade hospitalar, com mais equipamentos, com mais estrutura para atender aquele problema daquela pessoa. Doutor, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa de hoje, o nosso Alesp Conecta. Eu acho importante que o senhor deixe uma mensagem, né, da população, principalmente muitas pessoas que às vezes não têm facilidade para conseguir uma defesa, né? Existe a Defensoria Pública. Como é que funciona nesses casos? Às vezes a pessoa tem um parente que está pagando a sua dívida com a sociedade, ele tem uma comorbidade, mas não tem como, né, acionar um advogado, não tem dinheiro para isso, né? Porque realmente a justiça geralmente ela tem um custo alto, né? Como funciona nesse caso? Como eles podem procurar essa ajuda? Muito bem colocado. Inclusive, no início da pandemia, eu mesmo fiz parte de um grupo chamado Pro Bono, né? É o Mutirão Carcerário. Nós preparávamos habeas corpus exatamente para pessoas que haviam cometido crimes sem violência ou grave ameaça, que ainda estavam provisoriamente presos, ou seja, ainda não tinham suas sentenças prolatadas, né? Não tinham o trânsito julgado dos seus processos, e para pedir a liberação dessas pessoas, foi bem no comecinho da pandemia, em sede de habeas corpus, né? E as pessoas que não podem pagar um advogado para acompanhar a situação carcerária do seu familiar, tem a Defensoria Pública. Além do mais, né, além da Defensoria Pública, existem algumas ONGs, igual essa que eu acabei de citar, o Instituto Pro Bono, né? Se procurar esses institutos, procurar a Defensoria Pública para fazer um acompanhamento, para informá-los, caso tenha algum problema que deva informar o juízo, porque o juiz nem sempre não tem como acompanhar dia a dia a vida de cada preso, né? Tudo isso tem que ser informado, tem que ser levado ao juiz para que ele analise, né? Para que ele tome ciência, analise a necessidade da manutenção ou não daquela prisão, né? Então tem que procurar a defensoria, procurar um advogado, procurar a própria Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Para tirar qualquer tipo de dúvida. Lembrando que qualquer pessoa que responda a um processo criminal, ela não pode, não fica sem defesa. Se ela não tem um defensor constituído, é nomeado a ela um defensor público, tá? Ou se a defensoria não puder, em algumas comarcas não tem defensor ainda suficiente, a própria defensoria, em convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, vai nomear um advogado dativo, e aí o Estado que arca com as custas do advogado. Então, é muito importante que as pessoas
não abandonem, né, os presos. Apesar de ele estar pagando algum crime que fez contra a sociedade, é importante que eles também estejam lá dentro saudável. Até tem a discussão da vacina antecipada para presos, né? E aí a gente pode outra hora falar desse assunto também, mas eles também necessitam desse atendimento, desse cuidado, que é muito importante, porque uma pessoa contaminada lá dentro vai contaminar facilmente milhares de outras em pouco tempo. Doutor, estamos indo para os momentos finais do nosso programa, mas eu vou abordar esse último assunto, que é a questão da vacina prioritária para os presos. A gente sabe que tem reivindicação de policiais militares, de professores, de pessoas com comorbidade e vários outros setores para receber a vacinação prioritária. Por que o preso também estaria nessa ordem? E aqui eu deixo claro, assim, eu não estou defendendo que o preso tenha prioridades. É que, assim, os estudos dizem, né, que é uma bomba relógio realmente lá dentro. Uma cela de 6x6 com mais de 40 pessoas juntas, uma pessoa contaminada, em poucos segundos ela contamina 40. Então, assim, a gente sabe que o vírus, uma pessoa contaminada na rua, ela pode contaminar 3, 4, 5 pessoas. Um preso contaminado, ele vai contaminar mais de 50. Então, assim, é um disseminador de vírus em potencial. Entendo que as pessoas que trabalham diretamente, policiais, agentes de segurança, inclusive os agentes de segurança penitenciários, funcionários de penitenciário, é muito importante serem vacinados antecipadamente também, porque isso está protegendo toda a população. Porque a partir do momento que contaminar um presídio inteiro, todo dia as pessoas cumprem suas penas, saem, entra e sai presos. Então, assim, vai entrar, vai ser contaminado, vai sair, vai contaminar. Inclusive a saúde dos próprios funcionários públicos, que trabalham diretamente com esses presos todos os dias. E o funcionário também entra próximo às celas, também fica nas aglomerações. Então, está resguardando não só a vida do preso, está resguardando, acho que, a vida de muito mais pessoas, né? Então, a gente tem que pensar um pouco mais aberto e não... preso não merece, ele cometeu um crime, está lá porque quer, está lá... Na verdade, assim, a gente está pensando num todo, no bem da sociedade, né? Ali é uma bomba relógio. Rapidamente, ali, milhares de pessoas podem ser contaminadas. Aqui fora, a gente sabe que é um pouco mais... as pessoas estão um pouco mais protegidas, né? Na medida do possível, conseguem manter um distanciamento social, tem mais produtos que impedem a disseminação do vírus. Doutor Paulo, eu quero agradecer a sua presença nesse Alesp Conecta de hoje. Foi muito proveitoso a gente tirar as dúvidas aí do nosso telespectador. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, viu? Guga, eu que agradeço. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade. E este foi mais um Alesp Conecta. Falamos aí da situação carcerária em tempos de pandemia. Você continua agora com a programação da Rede Alesp e você pode ver este e outros programas em nosso canal no YouTube. Acesse lá e acompanhe, não perca o nosso conteúdo. Até o próximo encontro. Tchau!